Amém, glória a Deus. Deus abençoe a sua vida, né? Você que está aqui presente hoje. É um fim de semana atípico, né? Tem alguns irmãos que saíram, né, foram aí para um retiro que nós chamamos Encontro com Deus. E certamente se você conhece alguém que foi, se você conhece algum irmão que vai participar desse encontro, você não o conhecerá mais, né? Quando ele voltar, você vai ver outra pessoa, e que não mais aquela pessoa que você conhece, né? É claro que a mudança e a transformação na nossa vida, ela vem quando nós permitimos, né? Ela vem quando nós abrimos o nosso coração para Deus e deixamos o Espírito Santo fazer a obra em nós, e aí há a transformação. Então aqueles que forem ao encontro, que estão passando por lá, os que já passaram, que permitiram e que deram continuidade nessa nova vida, eles realmente voltam e continuam transformados, né? De modo que quem conhecia antes não reconhece depois, né? As atitudes mudam, os pensamentos mudam, as intenções do coração mudam a partir desse encontro com Deus, né? Onde o Senhor nos revela o quanto nós precisamos dEle, onde o Senhor nos revela o quanto nós somos carentes dEle, e melhor de tudo, Ele revela o quanto Ele nos quer do lado dEle. Amém? Então, esteja orando pelos irmãos aí, a batalha é grande, né? Encontro não é brincadeira, é uma batalha espiritual. Quem passou e quem foi de servo sabe do que eu estou falando. A batalha realmente é intensa, mas vale a pena, porque o Espírito Santo realmente faz uma obra tremenda na vida dos irmãos. Amém? Eu quero pedir que os irmãos se coloquem em pé. Nós vamos ler a palavra de Deus e vamos orar, pedir ao Senhor que fale ao nosso coração. Quero pedir que os irmãos abram lá em 2 Coríntios, capítulo 13, verso número 5. Diz assim as Sagradas Escrituras: examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é, que já estáis reprovados. Amém? Eu vou ler de novo. Examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não, é que já estáis reprovados. Amém? Feche os teus olhos, vamos orar. Peço para o Espírito Santo que Ele venha falar ao teu coração, né? Você não deixou hoje, uma sexta-feira, muitos estão cansados, trabalharam o dia todo. Você não deixou uma sexta-feira, né, de descansar na sua casa para vir aqui e perder tempo, né? Então peça a Deus que o Senhor Ele fale ao teu coração. Diga: Senhor, eu quero sair com a resposta. Senhor, eu quero sair com a direção do Senhor para a minha vida, aquilo que o Senhor quer para mim, né? Você não, como eu disse, não saiu da sua casa para vir aqui perder tempo. Você veio aqui porque quer uma direção de Deus, quer algo de Deus para a sua vida. Amém? Senhor, em nome de Jesus, eu te louvo, eu te exalto. Jesus, eu te agradeço. Jesus, eu peço que o Senhor venha falar com cada um aqui, Jesus. Senhor, o Senhor conhece as nossas necessidades, sabe o nosso coração, sabe o que precisa ser tocado e o que precisa ser acertado. E o Senhor, ó Pai amado, providencia todos os meios para isso. O Senhor nos ensina, o Senhor nos alerta, o Senhor nos exorta, o Senhor, ó Pai amado, nos leva, ó Pai amado, a uma situação onde nós vamos te buscar, onde, se nós quisermos, nós seremos, Senhor, tocados por Ti. Por isso eu peço, meu Deus, que o Senhor venha abençoar em nome do Senhor, cada uma aqui presente, cada pessoa aqui presente, em nome de Jesus, seja abençoada, receba a palavra, que essa palavra frutifique, ó Pai amado. Senhor, em nome de Jesus, que cada pessoa aqui, ó Pai amado, possa naquele dia estar, ó Pai amado, naquela congregação de branco, te louvando e te adorando, ó Pai amado, nos céus. Em nome de Jesus, ó Pai amado, peço que o Senhor nos prepare, ó Pai amado, para habitar o céu contigo. Que o Senhor fale ao nosso coração, Espírito Santo.
Que o Senhor, Pai amado, em nome de Jesus, repreenda toda barreira, repreenda toda investida do inimigo contra nós aqui. Repreenda, Pai amado, todo roubo de mente, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Fale conosco, por louvor, para a honra e para a glória do Teu nome. Que o Teu Espírito Santo, que a Tua palavra produza em nós os frutos que o Senhor quer que seja produzido. Em nome de Jesus. Amém. Então a palavra de Deus diz o seguinte: examinai-vos, portanto, a vós mesmos, a fim de verificar se estáis na fé. Provai a vós mesmos. Ou não percebeis que Jesus Cristo está em vós, a não ser que já estáis reprovados. Querido, essa passagem ela nos fala algo muito sério com relação à nossa fé, né? Ela nos traz uma exortação muito séria com relação à nossa fé. Nós costumamos dizer, e o Senhor tem dado uma direção para a igreja esses últimos tempos, esses últimos meses, acredito, de que o Senhor, Ele está preparando um povo para habitar o céu, que o Senhor Ele está preparando nós, você que está aqui presente, você que está nos visitando, o Senhor está preparando você para habitar o céu. Eu costumo dizer o seguinte, você que está nos visitando, seja muito bem-vindo, Deus abençoe a sua vida. Eu costumo dizer o seguinte, que você não está aqui porque você quis estar aqui. Você não está aqui porque você acordou cedo e falou, hoje eu vou à igreja. Talvez você nem sabia que você ia vir. Mas você está aqui porque Deus te trouxe até aqui. Porque a vontade dEle é soberana sobre a nossa vontade. Porque uma folha, a palavra de Deus diz que uma folha não cai de uma árvore sem que Ele permita. Ou seja, Deus te moveu até aqui para que você ouça o que você vai ouvir. E para que você saiba que isso que você vai ouvir hoje é porque Deus está te preparando para habitar o céu. É que Deus está te preparando para ir para a glória com Ele quando Jesus voltar, ou quando a morte chegar para nós. Então, em nome de Jesus, eu quero que você tire da sua cabeça qualquer casualidade. Eu vim aqui por acaso. Não, Deus move todas as coisas. Nós acreditando ou não, Deus move todas as coisas. A palavra de Deus diz que Ele é soberano. Então você está aqui porque o Espírito Santo quer falar com você. Amém? E Ele quer falar justamente a respeito da fé, que nós temos que nos examinar com relação à nossa fé. Aqueles que já conhecem a palavra de Deus e aqueles que estão agora começando a entender. Sabe por quê? Porque a fé no Senhor Jesus, ela é gerada em nós, ela é aperfeiçoada em nós por meio da palavra de Deus. É a palavra de Deus que gera fé em nós, porque a Bíblia diz, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Ou seja, se eu ouço a palavra de Deus, começa a brotar fé em nosso coração. A fé, ela não é algo que surge sozinho, ela não é algo automático, ela não é algo que, hoje eu dormi, amanhã eu levantei cheio de fé. Não, a fé na palavra de Deus, a fé no Senhor Jesus Cristo, a Bíblia diz que vem pelo ouvir a palavra de Deus. E quanto mais nós ouvimos, e quanto mais nós lemos, e quanto mais nós nos dedicamos na palavra do Senhor, mais fé vai ser gerada em nós. E a nossa fé vai sendo fortalecida a cada dia e a cada dia. É por isso que a palavra de Deus, ela nos ensina que nós devemos debruçar sobre a palavra do Senhor. A própria Bíblia nos diz, nos Salmos, em Josué, se você for procurar a Bíblia toda, ela incentiva a leitura da palavra de Deus. Medita nela dia e noite. O salmista fala assim: quanto amo a tua lei, é a minha meditação de dia e de noite. Ou seja, a nossa fé, ela não vai se desenvolver sem a Bíblia, sem a palavra de Deus. Não vai. Nós até, como que eu posso achar o termo correto? Nós podemos até achar que algo vai acontecer na nossa vida, só pelo fato de nós virmos a uma igreja, participarmos, e não vai. A palavra de Deus é quem gera fé. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Amém? Não é o pregador, não é o testemunho do irmão.
A Bíblia diz que é a palavra de Deus. O testemunho do irmão, o pregador, ajuda. Deus usa como ferramenta, como complemento. Mas o que gera fé é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada. E é nela que nós temos que nos atentar se queremos ter fé. Eu encontro muitas pessoas, às vezes, já encontrei até dentro de casa, né, uma parente minha, e conversei com muitas pessoas que elas dizem assim: eu não tenho fé, eu não sei o que é fé, eu não consigo ter fé. E elas falam isso, não porque não creem porque não querem crer, elas não creem porque não compreendem, elas até querem ter fé, mas a fé não brota nelas. E a resposta para isso, para que a fé cresça, e eu já falei isso várias vezes, é a palavra de Deus. A partir do momento que a pessoa começar a ler a palavra de Deus, vai brotar fé nela. Eu lembro de um episódio, quando eu me converti, eu queria trazer a minha família toda para o Senhor Jesus, e eu, em nome de Jesus, eu trouxe boa parte, e agora falta ainda algumas, mas elas vão vir. Eu lembro do meu pai, numa ocasião, e eu estava na cozinha conversando com ele acerca da Bíblia Sagrada, acerca da vontade de Deus, da palavra de Deus. Eu falei: pai, se o Senhor pegar a Bíblia, seja essa Bíblia, seja a Bíblia católica, se o Senhor pegar a Bíblia e ler, o Senhor se converte. Ninguém precisa vir aqui fazer um milagre, ninguém precisa vir aqui. Se o Senhor apenas ler e abrir o seu coração para Jesus, o Senhor vai se converter. Querido, foi dito e feito, foi tiro no alvo. O Espírito Santo trabalhou na vida dele, ele começou a ler a palavra de Deus, começou a ler, e depois ele começou a vir à igreja, espontaneamente. Não veio porque estava doente, não veio porque... espontaneamente. Ele começou a ler, o Espírito Santo foi falando ao coração dele, foi falando, ele se converteu, se batizou. No leito de morte dele, sabe o que ele estava fazendo? Ele estava escrevendo o que ele tinha aprendido da Bíblia, na cama do hospital antes de morrer. Com uma cadernetinha, eu peguei a cadernetinha, e ele estava escrevendo sobre vida espiritual. Depois que passou, eu estava lendo a vida espiritual, como Deus trata de nós, como Deus trata do nosso coração, no leito de morte. Vê como a fé brota pela palavra de Deus. Não somos nós, muitas vezes a gente vê um parente nosso, um amigo, um irmão, que a gente quer que se converta, e a gente fica, fala. Não somos nós que fazemos qualquer coisa. O Espírito Santo, o Senhor nos usa, mas quem faz a obra é o Espírito Santo, através da palavra de Deus. É Ele quem gera fé. Amém? E é pela fé, querido, nós, né, os que cremos em Cristo, que vivemos em Cristo, é pela fé que nós obedecemos, né? É pela fé que nós nos atentamos para a palavra de Deus, é pela fé que nós cremos no Senhor Jesus Cristo, é pela fé que nós estamos aqui. Veja tudo que foi construído aqui, né? Eu estou falando do templo realmente, fisicamente, é um templo grande, toda a estrutura que tem, som, aparelhagem, microfone, instrumentos, veja tudo isso. Isso, na verdade, ninguém acordou de manhã e falou: poxa, que ideia boa, eu vou abrir uma igreja. Não. Pela fé, alguém se sentiu tocado por Deus em levantar uma obra aqui, né? Alguém se sentiu motivado, o Espírito Santo foi lá, colocou no coração dessa pessoa, e essa pessoa começou a empreender uma obra, e essa obra está aqui hoje. Tudo isso aqui é pela fé. Tudo que você está vendo aqui é pela fé. Nada caiu do céu, sabe? Isso não faz parte de um planejamento somente, né? Lógico que tem que se planejar, mas tudo isso aqui é pela fé. Os irmãos vêm aqui sexta, sábado, domingo, final de semana abençoado, pela fé, porque crê que Deus vai fazer algo na vida deles. Isso é fé. Porque crê que Deus vai dar uma resposta, porque crê que Deus vai nos fazer melhor. Isso é fé. Porque senão não faz sentido nenhum nós estarmos aqui. Nós estamos aqui lendo a Bíblia Sagrada, aprendendo do Espírito Santo, aprendendo de Deus. Mas alguém já viu Deus? Alguém já viu Deus?
Alguém já viu o Senhor Jesus Cristo face a face, fora quem viveu com Ele lá, mas nós já vimos o Senhor Jesus Cristo? Não estou falando aquele da fotinha, aquele loirinho de olho azul, não estou falando esse, até porque Jesus, né, como Ele era um judeu, né, o biotipo judeu não tem nada a ver com loirinho de olho azul, né? Mas alguém já viu? Alguém já viu o Espírito Santo passeando aqui? Não viu, mas pela fé nós cremos que Ele existe, que Ele nos abençoa, que Ele transforma a nossa vida, e o resultado são vidas mudadas, são vidas transformadas, porque pela fé se crê. Amém? Nós cremos que o Senhor Jesus Cristo, Ele transforma a nossa vida pela fé. Senão não faz sentido nós estarmos aqui. Nenhum. Amém? A fé no sacrifício do Senhor Jesus Cristo em nosso favor, a fé na ressurreição de Cristo, é isso que nos dá esperança de morar no céu com Ele. Porque se Cristo morreu, ressuscitou, a palavra de Deus diz que aqueles que são de Cristo vão morrer e ressuscitar. Se eu não crer que isso aconteceu, a palavra de Deus diz que eu torno em vão o sacrifício de Cristo na minha vida. Se eu não crer que Jesus Cristo veio em terra, veio como homem, morreu em meu lugar, pagou a minha dívida com o pecado, foi morto e ressuscitou o terceiro dia e foi habitar com Deus, a palavra de Deus diz que se eu não crer nisso, eu também não ressuscito com Cristo. Então veja como é pela fé, a nossa vida eterna nós vamos alcançar pela fé. E muitas vezes eu vejo pessoas alcançando realmente vitórias, milagres grandiosíssimos que a mão de Deus faz, coisas tremendas, né? Eu não cheguei a ver, mas o pastor Jazarias contou até uma vez, ele falou aqui de púlpito, que eles estavam orando para uma mulher, se não me falha a memória, não sei se era mulher, se era um homem, eles estavam orando, e esse homem, essa mulher, não lembro o que era, ele tinha uma perna menor que a outra, e na oração, o Senhor Jesus Cristo foi lá e fez, na frente deles, dos olhos deles, a perna cresceu. Veja que isso acontece pela fé, porque a palavra de Deus diz que se creres, verás a glória de Deus. Amém? Se creres, verás o Senhor agindo, né? É claro que tem toda a vontade de Deus e a soberania de Deus, tem todo o plano dele, né? Tem todo o propósito por trás de tudo, mas se creres, verás a glória de Deus. Então o Senhor age, Deus age na nossa vida conforme cremos. Deus não age na vida de quem não crê. E como eu faço para crer? Como eu faço para começar a crer? Como é que eu faço para brotar a fé no meu coração? Palavra de Deus, Bíblia Sagrada. É através dela que a fé vai começar a brotar em seu coração e que Deus vai começar a mudar a sua vida. Não é o pregador, não é o irmão, não é. É o Espírito Santo, através da palavra do Senhor. Amém? Mas a nossa fé, ela precisa ser aperfeiçoada. A nossa fé, ela precisa ser mantida, né? Nós ouvimos a palavra de Deus, aprendemos do Senhor, Deus fala, transforma e tudo isso, mas a nossa fé precisa ser mantida. Nós temos que dar continuidade nela, né? A palavra de Deus diz o seguinte: quem crê será salvo, quem não crê já está condenado. Algumas pessoas, algumas correntes teológicas, elas dizem que a pessoa, uma vez salva, ela vai ser salva para sempre, né? Que uma vez que a pessoa aceitou Jesus Cristo, não importa o que ela vai fazer depois da vida dela, se ela vai bagunçar com a vida dela, e ela vai estar salva, porque ela aceitou, reconheceu Jesus Cristo. Mas a palavra de Deus não diz isso. A palavra de Deus, ela diz assim, ó: quem crê será salvo, mas quem não crê será condenado. E se você for lá ver em Hebreus, não precisa abrir, mas em Hebreus 3:12, diz assim: vede, irmãos, que nunca se ache em qualquer um de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Porque eu acredito que um crente pode perder a salvação se não tiver fé. Porque olha o que Hebreus fala de novo: vede, irmãos, que nunca se ache em vós
um perverso coração de incredulidade. A incredulidade é o inverso da fé. A incredulidade é o oposto da fé. E olha que o escritor de Hebreus diz: vede irmãos. Ele estava falando para a congregação, ele estava falando para pessoas que já conheciam a direção que os apóstolos tinham dado. Ele falou: olha, irmãos, não aconteça de haver em vocês coração incrédulo, que vos afaste do Deus vivo. Por quê? Se a incredulidade é o inverso da fé, a palavra de Deus que nós acabamos de ler diz o seguinte: quem não crê já está condenado. Então uma pessoa que aceita Jesus Cristo, que frequenta uma igreja, ela tem que dar continuidade na sua vida cristã, porque se ela não fizer isso, a fé dela vai minguar, a fé dela vai morrer, e ela não vai ser salva. A palavra de Deus ensina isso. No texto que nós lemos, lá no início, a palavra de Deus diz que nós temos que examinar o nosso coração, se realmente estamos na fé. E que esse exame que nós temos que fazer, ele tem que ser constante. Se realmente nós estamos na fé que é para a salvação. A igreja de Corinto, quando Paulo escreveu as duas cartas, a igreja de Corinto estava passando por uma dificuldade moral, por uma dificuldade eclesiástica muito grande. Nessa ocasião, os irmãos lá de Corinto, a igreja de Corinto, chegou a questionar inclusive o ministério de Paulo, chegou a questionar a autoridade de Paulo. Olha como eles estavam já com a fé minguada e com a fé morta, porque tudo aquilo que já tinha sido ensinado a eles, tudo aquilo que já tinha sido mostrado a eles, eles começaram a abandonar, e a fé deles começou a minguar. Eles começaram a procurar picuinhas aqui, picuinhas ali, questionamentos aqui, questionamentos ali, inclusive do ministério de Paulo, questionar o ministério do apóstolo Paulo. Veja a que ponto chegou. Isso significava que a fé deles estava baixando, estava minguando. A nossa fé, quando a nossa fé ela começa a se enfraquecer, quando a nossa fé ela começa a minguar, ela começa a diminuir, nós não temos mais o Senhor Jesus como foco na nossa vida, sabe o que começa a acontecer? Nós começamos a arrumar problema. Pode ter certeza. Quando a nossa fé começa a diminuir, nós começamos a achar picuinhas, começamos a achar dificuldade em tudo, começamos a participar de falatórios, de maledicência às vezes, disso, daquilo outro, que não edificam a igreja. Por quê? Porque o nosso alvo mudou, porque a nossa fé caiu, porque nós não temos mais o foco em Jesus Cristo. Então nós começamos a procurar outras coisas, e muitas vezes essas outras coisas, essas picuinhas, a chateação, o irmão não falou oi para mim, não conversa mais com o irmão, não tem misericórdia, não tem. Nós começamos a nos prender nisso, e não é isso que Deus quer. Quando a palavra de Deus diz: examinai-vos a vós mesmos, o Senhor Jesus ele está nos dando um alerta. Olha, veja como está realmente a sua fé. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz, eu não consigo lembrar exatamente referências, tá? Referência para mim é um caso sério. Mas a palavra de Deus diz, Jesus falou, que nos últimos dias aparecerão ali pessoas que vão dizer: Senhor, em Teu nome nós fizemos isso, em Teu nome nós fizemos aquilo, fizemos milagre, em Teu nome nós expulsamos demônio, em Teu nome nós fizemos maravilhas. E o Senhor Jesus vai falar assim para eles. Olha a palavra dura. O Senhor Jesus vai falar assim: apartai-vos de mim, malditos, eu não vos conheço. Por que essa advertência de Deus? Porque o Senhor manda nós examinarmos a nossa fé. Porque muitas vezes nós participamos de reuniões ou de cultos, isso, aquilo outro, mas nós não paramos para examinar a motivação que nos leva a participar de tudo isso.
E na verdade eu nem estou fazendo isso por fé. Eu estou fazendo isso porque eu fui convidado, estou fazendo isso porque se eu não fizer o pastor vai ficar bravo, eu estou fazendo isso porque, enfim, se eu não fizer eu não vou poder cantar. Qual é a motivação? A nossa motivação deve ser por fé, porque quando chegar lá no céu, Senhor, eu te louvei lá na igreja, não lembra lá no louvor? Eu fiquei 45 anos te louvando lá, o Senhor não lembra disso? Não é possível. E se ele falar, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço, a sua motivação de estar lá era outra. A sua motivação de ir à igreja era outra. Você estava me procurando porque você queria se dar bem. Você estava me procurando porque você queria um carro novo, uma casa nova. Você não me queria. E aí? Veja que isso é muito sério. O Senhor está preparando um povo para ir para o céu. O Senhor está preparando um povo para ser salvo. Então se faz necessário nós realmente examinar a nossa fé. E como que eu vou fazer esse exame? Como que eu vou saber se realmente eu tenho permanecido na fé? De que jeito que é esse exame? É só ir lá no pastor e ele vai colocar lá os negócios no meu coração e ver se realmente a fé está ali? Não. A palavra de Deus nos mostra vários posicionamentos que revelam a nós se a nossa fé está em dia ou não. Né? Esses posicionamentos que o Senhor nos mostra, eles revelam se a nossa fé realmente está funcionando na nossa vida. E o exame que nós temos que fazer sempre é o exame da dependência sincera de Deus. Esse exame mostra se realmente eu estou na fé ou não. Fé em Deus, ela indica, acima de tudo, a dependência de Deus. E dependência não é dependência de Deus em uma área da nossa vida. Não, eu dependo de Deus no meu trabalho. Eu dependo de Deus na minha casa. Mas na maioria das vezes, sabe que não é bem assim. A gente normalmente, nós entregamos para Deus as buchas das áreas da nossa vida. As partes mais complicadas a gente depende de Deus. Nós muitas vezes não dependemos de Deus quando estamos no meio de uma festa. Mas quando a doença vem, a gente depende de Deus. A gente procura Deus. Mentira? Veja que quando tudo está bem, né? Quando tudo está em ordem, quando você está ganhando dinheiro, tudo está com saúde, né? Tudo é uma festa. Nós nem lembramos muito de Deus. Mas e quando a dívida vem? E quando eu não me organizei? Ou quando, por uma eventualidade ali, veio a dívida, veio a situação difícil, veio a enfermidade? Nesse ponto, aí a gente começa a depender de Deus. E quando fala de dependência de Deus, né, que para estarmos firmes na fé é dependermos de Deus, é dependermos toda a nossa vida de Deus, toda a nossa vida. Eu quero que os irmãos abram lá o Salmo 23. Todo mundo conhece o Salmo 23, não é? Pelo menos os primeiros versículos, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Todo mundo conhece, é uma bênção, né? Realmente é uma verdade, né? Mas o versículo 4, eu não escuto muita gente falando. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Verso 4. Olha a dependência de Deus. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre.
Então depender de Deus é depender de Deus nos momentos bons, sim. Nos momentos ruins, sim. Mas na verdade é depender de Deus em toda a nossa vida. É depender de Deus em todos os momentos. Veja que a palavra de Deus diz que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. E aí, é nesse momento, muitas vezes não, realmente é nesse momento, é no momento que as trevas vêm, que a nossa fé é provada. É no momento que a dificuldade vem, que a nossa fé é provada. É nesse momento. Muitas coisas que aconteceram na minha vida, eu não entendi porquê. E coisas que não foram agradáveis. Né? Há pouco tempo atrás, aí, os irmãos sabem, há pouco tempo atrás, aí, 2 meses atrás, a minha filha quebrou o pé. E ela quebrou, não foi uma quebra de pé, mas não foi uma quebradura simples de pé. Ela quebrou numa região de crescimento. É uma região que, se Deus não pôr a mão, o próprio médico falou que se Deus não pôr a mão ali, o pé dela não cresce. Ou cresce torto. E quando aconteceu isso aí, algo sério, teve que fazer cirurgia, pôr pino, depois tirar o pino. E quando aconteceu isso aí, eu me abalou. Porque eu falei, puxa vida, é fácil crer quando ela está correndo, quando está tudo bem, ela está dando risada e brincando. É fácil crer em Deus assim, né? A hora que a coisa apertou, quando aconteceu o que aconteceu, eu questionei Deus, não no sentido de interrogar Deus e pôr Deus na parede, mas eu perguntei, Senhor, por que aconteceu tudo isso? Né? Eu sou teu servo também, eu oro, busco, né? E lógico, eu sei da vontade de Deus, do propósito de Deus em tudo. Eu não compreendi naquele momento. E naquele momento, Deus me mostrou. Agora eu quero ver a sua fé. É agora que você vai pôr a sua fé em prática. É agora que a sua fé vai crescer. E realmente foi o que aconteceu. Parece ser até, como que eu posso colocar? Parece ser até uma malvadeza da minha parte. Parece que eu não tenho coração. Mas foi uma das melhores coisas que me aconteceu. Não por ela. Eu sei que a dor, a cirurgia, tudo isso é complicado. Mas eu quero que os irmãos entendam que para mim foi uma das melhores coisas que me aconteceu. O Senhor me despertou. O Senhor me mostrou realmente aonde eu estava errando. Porque quando aconteceu isso aí, eu lembro que quando ela foi para a sala de cirurgia, eu estava em casa, a Lucilena estava lá com ela, eu estava em casa. E eu orei ao Senhor, eu orei muito, todos aqueles dias eu orei muito mesmo. E buscava a presença de Deus de dia e de noite, de toda hora. Né? E perguntando para Deus, Senhor, por quê? E quando tudo se acalmou, o Senhor Jesus falou no meu coração, assim, sabe por que aconteceu tudo isso? Aí eu falei, Senhor, não sei. Quanto tempo você não me buscava dessa forma? Quanto tempo você não orava desse jeito que você está orando? Quanto tempo? Muitas vezes a gente cai numa rotina, sabe? A gente cai num piloto automático. E nós vamos lá e vem na igreja, fala o que tem que fazer, corre para lá, corre para cá, louva, levanta a mão, mas com a cabeça pensando no que tem que fazer depois. Está orando aqui e buscando às vezes a presença de Deus, mas a cabeça não está, a mente não está em Deus, o coração não está em Deus, você está pensando em outras coisas que você tem que resolver. Isso entra, o ativismo entra na nossa vida, a correria entra na nossa vida, e nós achamos que estamos buscando a Deus, quando na verdade não estamos mais. É como a palavra de Deus diz, os seus lábios me honram, mas o seu coração está distante de mim. O seu coração está pensando naquilo que você tem que fazer depois. O seu coração está no trabalho que você tem que executar depois. E muitas vezes o Senhor, Ele dá essa pegada em nós.
para nos despertar. Fala, ó, eu sou o centro da sua vida. Eu sou o centro da sua vida. Sabe? Então não estranhe se algo de ruim acontecer com você, é para provar a sua fé. É para te fazer melhor. A dependência de Deus, querido, ela traz segurança acima de qualquer medo, né? Eu fico pensando, quando o Salmo fala ali, vale da sombra da morte, eu fico pensando que deve ser um negócio terrível realmente. Deve ser um negócio fora de qualquer imaginação humana, de tão terrível deve ser esse vale da sombra da morte, né? Eu acho que deve, eu acredito, eu não parei para estudar, mas eu acredito que ele esteja falando do próprio inferno, né? Então eu fico imaginando, no vale da sombra da morte, e até ali o Senhor há de estar comigo. Essa é uma dependência que nós temos que desenvolver em nós. É uma dependência de Deus que nós temos que buscar isso em Deus, para que em todos os momentos a gente saiba que Ele está no controle. Por pior que pareça ser o momento, se eu estou em Deus, deixa eu deixar isso bem claro. Muitas vezes acontecem coisas na nossa vida, irmãos, que algumas vezes, na maioria delas, se você está em Deus, é Deus quem provoca para nos aperfeiçoar. Veja que o ouro, quando se encontra o ouro, o cara encontra o ouro no garimpando, esse ouro, ele vai ter mais valor depois que ele for lapidado. Depois que ele for limpo, depois que ele for ali trabalhado, aí ele vai passar a ter um valor maior do que o que ele tem bruto. O Senhor trabalha conosco da mesma forma. O Senhor vem lapidando o nosso coração, vem lapidando a nossa fé, e o Senhor nos faz ter para Ele um valor maior do que tínhamos quando Ele nos achou. Que o Senhor vai nos melhorando, vai nos aperfeiçoando, muitas vezes por meio da provação. O ouro, ele é aperfeiçoado pelo fogo. E nós, quando Deus e o Espírito Santo estão nos aperfeiçoando, nós também passamos por uma espécie de fogo. Mas não é para nos queimar, é para aperfeiçoar a nossa fé. Agora, isso quando nós estamos em Deus. Agora, se eu sou uma pessoa desleixada com as coisas de Deus, se eu sou uma pessoa desleixada no relacionamento com Deus, se eu sou uma pessoa desleixada na questão de pecado, eu não tenho, por exemplo, orado ao Senhor e pedido perdão pelos meus pecados e muitas vezes se acostumado com Ele, pode ser, e isso acontece, que Satanás venha colocar coisas na sua vida, e não Deus. Então que nós temos que estar atento para isso. Se eu estou em Deus, e a enfermidade vem, ela tem um propósito. Agora, se eu não estou em Deus, pode ser que Satanás tenha lançado a enfermidade, porque daí ele tem liberdade para agir na nossa vida. Essa é a questão. Nós não podemos também achar, né, muitas vezes eu encontro, ou vejo, às vezes na televisão, né, rádio, né, ai, Deus está me provando, não sei o que, e aí você vai analisar a vida da pessoa, uma pessoa que tem uma vida promíscua, e Deus está provando, é uma porta aberta para Satanás entrar, e aí a conta quem paga é Deus. Não. Se nós estamos em Deus, mas eu estou buscando, eu estou orando, eu estou jejuando, e vem a dificuldade, muito provavelmente Deus é que está querendo nos provar. Mas cuidado, se você não estiver em Deus, ou se eu não estiver em Deus, pode ser que não seja o Senhor não, viu? E aí a coisa começa a se complicar. Amém? Então a dependência de Deus, ela traz segurança acima de qualquer medo, sabe? E como nós vemos aí no verso 4 do Salmo 23, o salmista diz que Deus vai estar com ele mesmo em meio à sombra da morte, que Deus está no controle da vida dele e que ele não tem medo nenhum, né? Eu não estou dizendo que a gente não possa sentir a aflição, tá? Eu não estou dizendo que ninguém aqui pode sentir medo de nada, não é isso. Nós somos seres humanos e tudo aquilo que é estranho, tudo aquilo que foge ao nosso controle, a gente fica realmente aflito,
fica ressabiado. Se eu falar para você que você não pode, mesmo dependendo de Deus, você não pode se sentir aflito, eu estou contando uma heresia. Eu estou falando algo antibíblico. Porque Jesus diz que nós teremos aflições, né? Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, vai acontecer momento que você vai se afligir. Vai acontecer momento que você vai se abater, talvez. E aí é nesse ponto que entra o Senhor e nos fortalece. Se eu estou na dependência dEle. Porque quando acontece a situação difícil, a gente fala, Senhor, eu creio que o Senhor está no controle. Mesmo que eu não esteja, eu creio que o Senhor está. E você passa. Tá? Passa. Pode ficar tranquilo que passa. Tá? Mas é importante que a nossa vida esteja na dependência de Deus. É normal nos assustarmos, é normal nós ficarmos apreensivos, né, com algo que possa nos atingir. O que nós temos ouvido muito, né, do meio do ano passado para cá, e agora esse ano tem se intensificado bastante, é a questão de crise, de desemprego, né, a questão de violência e corrupção. E essas coisas realmente elas nos assustam, né? Mas é nesse momento que a dependência de Deus, ela nos traz conforto, porque a palavra de Deus diz, se você for ver no Salmo 121, diz assim, no 121, 3 e 4, Ele não permitirá que os teus pés vacilem, Deus, não dormitará aquele que te guarda, é certo que não dorme o guarda de Israel. Deus não, em meio à dificuldade, se eu dependo dEle, se eu creio na mão de Deus sobre a minha vida, que Ele há de me livrar, você vai ver que Deus, Ele não dorme, a todo momento os olhos dEle estão acompanhando tudo que acontece na nossa vida. A palavra de Deus diz que até o fio de cabelo nosso está contado, mesmo que a gente tenha pouco, mas até o pouco que tem está contado. Isso significa dizer que Deus jamais vai abandonar aqueles que são deles, quem quer que seja. A palavra de Deus diz que Ele não abandona. A palavra de Deus diz que Ele supre as nossas necessidades. Então a dependência de Deus faz eu compreender que o Senhor, Ele vai suprir todas as minhas necessidades. As minhas necessidades, não é os meus caprichos, tá? Entenda bem isso. Às vezes a gente, né, lê, por exemplo, uma passagem como essa, que está lá em Filipenses, que fala que e o meu Senhor, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir em Cristo Jesus todas as vossas necessidades. Nós entendemos muitas vezes errado. Ele diz necessidade. E Ele sabe o que nós precisamos melhor do que nós. Mas nós muitas vezes, sem perceber, trocamos a palavra necessidade e achamos que Deus tem que satisfazer os nossos caprichos. É diferente. Deus sabe o que necessitais. E Ele vai dar o que você precisa. Pode ficar tranquilo, se você estiver nele. Agora, não fique esperando que Deus vai realizar capricho. Ele não vai. Ele não é gênio da lâmpada. Tá? Tudo que Deus faz tem um propósito para nos fazer aproximar dele. E não para apenas satisfazer a nossa vontade. A vontade é da nossa carne. Né? E se nós formos continuar procurando na Bíblia, quantas passagens fala que Deus é conosco, que Deus nos guarda, que Deus cuida, nós vamos ficar aqui até amanhã e não vamos terminar de ler todas elas. Então a dependência de Deus, ela mede o nível que está a nossa fé. O quanto você depende de Deus, o quanto você crê que Deus está no controle da sua vida, mede em que nível está a sua fé. E a palavra de Deus que nós lemos diz: examinai-vos para ver, para você ter noção se você ainda permanece na fé. É algo que só você vai poder fazer na sua vida. Eu tenho realmente dependido de Deus em tudo? Ou muitas coisas eu tento resolver no meu braço? Muitas coisas eu tento resolver na minha inteligência somente. É lógico que você tem que pensar, é lógico que você tem que ser inteligente, não tem dúvida disso. Mas é crer que Deus está no controle de tudo. Você crê assim realmente na sua vida? É uma pergunta que só você pode responder para você. E aí você vai ver
que nível está a sua fé. E se você precisa de um ajuste aí. Eu vou ler lá, não precisa abrir, tá? Eu vou ler 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 1, do verso 3 ao 9, né? Diz o seguinte: Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé. Por isso é importante nós medirmos a nossa fé e ver se realmente, a Bíblia diz isso. A palavra de Deus, ela não diz nada à toa. Deus diz que você veja como está a sua fé, porque nós somos guardados por Deus, pelo poder de Deus, mediante a nossa fé. É por isso que Jesus Cristo insiste conosco. Como está a sua fé, filho e filha? É por isso que Ele insiste com a gente. Eu vou continuar. Verso 6: Nisso exultais, na salvação, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, a provação faz o quê? Confirma a nossa fé. Para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que é perecível, mesmo apurado por fogo, redunda em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto, olha a fé de novo, Jesus Cristo, a quem não havendo visto, há mais, no qual não vendo agora, mas crendo, se alegrai, com alegria indizível e cheia de glória, obtendo, agora sim, obtendo o fim da vossa fé. Olha que sério agora. Obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. No final da conversa, eu volto naquele versículo que nós lemos lá em cima, antes de começar tudo. Quem crê será salvo. Quem não crê já está condenado. Jesus falou. Então busque manter a sua fé. Manter a fé implica em manter-se dependente de Deus. Esse é o primeiro exame que nós temos que fazer. Já estou terminando, viu, irmãos? Volta bem rapidinho, já deu horário. Nós vamos já finalizar. Mas eu não posso deixar de passar. Outra coisa importante que nós vemos, se a nossa fé está em dia, é mediante as minhas atitudes, o meu posicionamento, o meu comportamento no meu dia a dia. Sabe por quê? Porque tudo aquilo que eu faço no meu dia a dia, tudo aquilo que eu falo, tudo aquilo que eu penso, tudo aquilo que eu acredito, ele é exteriorizado no meu dia a dia. Você faz aquilo que você acredita. Você faz aquilo que você crê. Isso, tudo que você acredita e tudo que você crê, ele é exteriorizado no seu dia a dia. Então o que eu tenho que pensar é o seguinte: qual tem sido o meu posicionamento no meu dia a dia? A palavra de Deus tem realmente feito parte, as minhas atitudes têm honrado a palavra de Deus, as minhas atitudes são aquelas que a palavra de Deus diz que eu devo ter, porque se não são, eu preciso fazer um ajuste aí. Se não são, eu preciso ajustar a minha fé. Porque aquele que anda com Deus, aquele que anda com Jesus, ele vai fazer aquilo que Jesus orienta ele fazer. Você imagina só, eu estava pensando sobre isso. Eu veio na minha mente o exemplo de um jogador de futebol. Você imagina um jogador de futebol famoso, que é crente, que é servo de Deus, que vai à igreja, que ora, que dentro da igreja parece que está buscando isso, aquilo, outro. Você imagina? Só que dentro de campo, jogando futebol, aquele servo de Deus, ele vai lá e dá cotovelada, ele xinga no calor do jogo, né? Ele simula uma falta, um pênalti. Isso não é coisa. São atitudes que mostram que realmente a fé dele não está firmada, porque ele precisa de artifícios para poder se dar bem. Ele não depende de Deus.
Ele precisa inventar história, ele precisa simular falta para poder vencer o jogo. Ele não depende de Deus. E o grande problema, que eu já estou finalizando, o grande problema, sabe o que é? O grande problema na nossa vida, o que nos impede a nossa fé de crescer, sabe o que é? Um negócio que se chama nada a ver. Por exemplo, acontece a situação com um jogador de futebol, um exemplo, né? Que dentro da igreja é um santo, mas está dentro do trabalho dele, dá cotovelada, bate, xinga, simula, mente, né? Aí você vai perguntar para uma pessoa dessa, né? Por que você faz isso? Sabe o que ele vai falar? Fala, não tem nada a ver uma coisa com outra. Aqui é o meu trabalho, lá é a igreja, então não tem nada a ver. Na verdade tem tudo a ver. Esse erro de não tem nada a ver nos afasta de Deus. E aí você veja no seu dia a dia qual é o seu posicionamento. No meu dia a dia, qual é o meu posicionamento? Eu ando a segunda milha com alguém? Quando alguém me fere com palavras, ou me fere fisicamente, que seja, qual é a minha reação? A palavra de Deus diz que eu devo dar outra face. Nunca me aconteceu, né? Fisicamente alguém me bater, eu tenho que dar outro lado. Mas deve ser difícil. Mas a palavra de Deus manda fazer. Graças a Deus que não aconteceu. Né? Deve ser ruim apanhar na cara, né? Mas a palavra de Deus fala que nós temos que dar outro lado. E qual seria o seu posicionamento nesse momento? E aí eu vejo o nível da minha fé. Aí eu vejo se realmente eu estou firmado na fé ou não. A palavra de Deus diz que nós temos que, né, se alguém te roubar a túnica, a capa, dá também a túnica, ou se roubar a túnica, dá também a capa. Né? Se alguém nos rouba, a primeira coisa que a gente quer fazer é catar o miserável né, e tomar de volta o que é nosso e ainda dar uns tapas nele. É ou não é? Né? É isso aí, filho. Né? Então, qual vai ser o nosso posicionamento com relação a isso? Você tem que avaliar o seu dia a dia, o quanto Deus tem feito diferença, como você tem se comportado nos seus pensamentos, né? Não dá tempo já estar pensando besteira. Veja, você que tem que ver, não sou eu. E aí seja sincero com o Espírito Santo, fala, Senhor, realmente eu preciso mudar. Eu costumo dizer, como eu falei aqui no começo, que o Senhor está nos preparando para o céu. Essa ministração, ela não é um puxão de orelha, ela não é nada disso. Eu vejo nessa ministração o amor de Deus querendo nos ensinar. Um pai ensina o filho. Um pai educa o filho. Muitas vezes, se o nosso filho, se a nossa filha faz coisa errada, o que acontece? Pergunta para a Manu lá. Toma uns tapas. Se precisar corrigir, vai ser corrigido. E Deus faz da mesma forma conosco. Né? Você vê seu filho fazendo coisa errada, você vai falar, que bonito, filho, parabéns. Parabéns, fez certinho. Você vai falar isso? Não vai. Você vai chamar a atenção dele. E se precisar dar uns tapas, vai tomar. Né? A palavra de Deus permite isso. Né? Não permite espancar, mas dar uns tapinhas, pode. Né? Usar a vara, né? Pode também. Né? Tá vendo a criançada que tiver por aí, ó? Né? Aprontou, a palavra de Deus deixa. Né? E Deus age com a gente da mesma forma, por amor. Por amor. Então a aprovação que você vier passar é Deus cuidando de você. Sabe? E é nesse momento que o Senhor quer fortalecer a sua fé. Examinai-vos, diz o Senhor. Examinai-vos. Eu tenho certeza que muitos aqui, a maioria de nós aqui, se não todos, nós estamos bem encaminhados, graças a Deus. Né? Talvez a gente tenha que fazer algum ajuste, eu também certamente tenho que fazer algum ajuste, algum posicionamento. Né? Alguma atitude que a gente tem que não condiz muitas vezes com a palavra de Deus, mas o Senhor sempre vem nos alertar. Fala, examinai-vos. Estou finalizando. Está para acontecer algo muito grande na vida nossa, servos de Jesus Cristo. Está acontecendo algo muito grande, que vai ser o arrebatamento, que está próximo. Nós não sabemos data, mas está próximo. Né? Os acontecimentos indicam que está muito próximo. Né? E esse acontecimento vai impactar toda a humanidade. O Senhor Jesus vai vir e vai retirar a sua igreja daqui. Muitos podem não crer agora, mas vão ficar perplexos depois. Então a palavra de Deus vem hoje e diz: examinai-vos,
examinai-vos, porque está próximo o dia. Examinai-vos. Busque a palavra do Senhor. Ela vai gerar fé em você. Amém? Vamos orar. Se coloquem em pé, estamos finalizando nosso culto. Nós vamos ser bem rápido aqui, já estouramos o horário. Amém? E o Senhor há de fazer o que tem que ser feito em nosso coração. Feche teus olhos. Avalie você mesmo o seu coração. Não sou eu que estou pedindo, para avaliar. A palavra de Deus diz isso. Examinai-vos. E aí vai de você querer aceitar ou não, O que a palavra de Deus nos diz? Que quem crê será salvo. Quem crê recebe. A palavra de Deus ensina: buscar e achareis, bater e abrir-se-vos-á. Nós é que temos que abrir, nós é que temos que dar esse passo em direção a Deus. Então busque o Senhor, peça para Ele, fala: Senhor, onde eu preciso ser mudado? Avalie o seu dia a dia, o seu comportamento. Avalie se você realmente tem dependido de Deus. E se não tem, não é para se preocupar com isso, não é para arrancar os cabelos, não. Se não tem, é para buscar em Deus. É isso que Ele quer. É isso que Ele quer. Ele não quer que você fique aí: eu não estou dependendo de Deus, eu vou para o inferno. Não, Ele quer que você busque. Amém? Então feche os teus olhos. Ora, Deus certamente vai falar ao teu coração. É pela fé. Creia que Deus vai te trazer a resposta. Yamanai Korasuya Mandahakaratu Yonenemehas. Shininiminanai Korasuri Minalakandara Shuri Andariha. É pela fé que a sua vida vai ser transformada. É pela fé que você vai receber de Deus aquilo que você está buscando, se Deus tem isso para você. Mas Deus te ama tanto, que Ele vai dar para você o que você precisa, o que Ele sabe que é bom para você. Deus muitas vezes não vai dar o que você está pedindo, porque Ele tem algo melhor. Deus muitas vezes vai negar o que você está pedindo, porque Ele tem algo melhor para a sua vida. Eu quero que pela fé você creia nisso. Pela fé você creia nessa direção de Deus. Pela fé você creia que Deus tem o melhor para você e que Ele vai mudar na sua vida o que tiver que ser mudado. Muitas vezes você diz: eu não tenho fé. Mas Deus vai te encher de fé. Deus vai te encher da vontade, do desejo de buscá-lo e de conhecê-lo. Deus vai fazer isso. Não sou eu, não é a igreja, é Deus. Em nome de Jesus, creia. Em nome de Jesus, creia no Senhor. Creia que Ele é capaz de te visitar. Creia que Ele é capaz de visitar suas necessidades. Creia que Ele é capaz de se achegar a você e tirar essa dificuldade que você está tendo. É lógico que muitas vezes precisa
precisa de uma força. Muitas vezes nós precisamos nos posicionar, nós precisamos nos preparar para receber aquilo que Deus tem para nós. Então se prepare, porque eu não sei o que Deus tem para você, eu sei que é grande. Se prepare para receber, senão você não vai receber. E você vai ser preparado pela fé. Oh, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor venha visitar, ó Pai amado, cada um aqui. Senhor, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor, ó Pai amado, venha, Senhor, despertar a necessidade de nós, ó Pai amado, nos examinarmos realmente, de nós realmente buscarmos, Senhor, em Ti, saber o nível da nossa fé, e que nós venhamos a buscar, ó Senhor, o mesmo que os apóstolos, que os Teus servos buscaram. Senhor, aumenta-nos na nossa fé. Meu Deus, eu peço que o Senhor haja sobrenaturalmente sobre cada um. Que o Senhor visite, Pai amado, cada um. Senhor, em nome de Jesus, cada um aqui tem a sua necessidade. Cada um aqui tem a sua deficiência. Cada um aqui, Senhor, tem a sua dificuldade. Mas o Senhor é poderoso para visitar, para curar, para sarar, para abrir o nosso entendimento sobre aquilo que o Senhor tem para nós. Força, irmão. Força, irmã. Continue firme na fé. Continue firme na fé, porque a sua vitória vai chegar em Cristo Jesus. Não é hora de baixar a guarda. Não é hora de desanimar. Não é hora, porque o Senhor Jesus está voltando. O Senhor Jesus breve vai vir buscar a igreja. E Ele quer que você faça parte dela. Em nome de Jesus. Tenha isso como uma advertência. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se posicione. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Aleluia.